Oi, senhor, irmãos, amém? Boa noite aos irmãos. Eu gostaria de ministrar uma palavra, ao coração dos irmãos, que Deus tem colocado no meu coração, que está em 1 Samuel, capítulo 15, do verso 14 até o 23, amém? 1 Samuel, capítulo número 15, do 14 até ao 23. É uma passagem conhecida, fala do rei Saul. E eu vou ler, amém? 1 Samuel, capítulo 15, do 14 até o versículo 23. Falei 25, né? Diz assim a palavra. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: fala. Então disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai, e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém? Antes da gente entrar nos pontos específicos que eu quero tratar sobre esse texto, é importante frisar o contexto que estava acontecendo aqui nesse momento, nessa ocasião. Saul havia sido empossado, como rei. Saul foi o primeiro rei de Israel, foi ungido por Samuel, que é considerado o último juiz de Israel. Então a transição entre o período dos juízes e o período dos reis, o período dos juízes e o período dos reis, E ele ainda estava no começo do seu reinado, Pouco tempo Saul havia reinado, mas ele já comete alguns erros aqui, Samuel havia enviado, e ordenado por direção de Deus que ele fosse até os amalequitas e conduzisse o exército de Israel para destruir os amalequitas. Os irmãos sabem que naquela época as guerras territoriais, as conquistas, isso era algo bastante comum, isso era a questão da época, E algumas pessoas que dizem assim: porque Deus mandou matar, mandou fazer e tal,
É porque era exatamente assim que acontecia na época, né? Hoje em dia é uma loucura você dizer, ir lá e matar, enfim, né? Porque, na verdade, Deus ele vai trabalhando com a história até chegar aos dias de hoje, passando pelo cristianismo, e hoje nós temos a civilização que temos hoje por conta justamente desse trabalhar de Deus na história, né? Para chegar à consciência que nós temos hoje, a cultura que nós temos hoje, tá certo? Então Deus mandou acabar com os amalequitas. Por quê? Porque existia uma pendência, né, em relação aos amalequitas. Quando o povo de Israel estava entrando na terra no tempo de Josué, o povo passou por algumas terras que Deus proibiu, né, que eles destruíssem. Por exemplo, os moabitas, os amonitas. Deus disse para Israel, olha, não toquem neles, porque esta terra eu dei para eles, porque eles são filhos de Ló, que era sobrinho de Abraão. Então, Deus deu aquela terra para eles, então os israelitas não deviam tocar. Só que, durante esse processo, os amalequitas foram desleais com o povo de Israel. Existe todo um contexto lá, que eu não vou explicar totalmente aqui. Então, existia uma pendência. E aí Deus, passado todo esse tempo, agora o primeiro rei de Israel toma posse, que era Saul, e Deus então manda que Saul fosse lá e destruísse os amalequitas. Era comum, em algumas conquistas, o povo destruir os guerreiros, os homens, né, ali a questão, deixar as crianças, às vezes as mulheres, e os despojos, que eram os rebanhos, né, os utensílios, as coisas, para que eles pegassem, era o despojo de guerra. O despojo era os recursos, né, as riquezas conquistadas, então, que faziam parte agora do exército vencedor. Mas nesse caso específico, Deus disse para Samuel disse para Saul, você não vai pegar nada, você não vai tocar em nada, você vai lá e vai destruir totalmente. Você vai destruir os amalequitas, tudo quanto tem, inclusive os rebanhos, tudo. Não quero que você pegue nada deles lá, porque eram considerados, então, anátema, né? Maldição, tinha toda uma questão contextual aqui. Então a ordem era expressa de Deus, e Saul sabia muito bem dessa ordem. Mas, ao contrário do que Deus havia mandado, Saul, eles destroem o exército, a amalequita, mas aí então Saul, ele ordena para o povo que deixasse as ovelhas, os bois, né? E aí a Bíblia usa um termo lá, né? Teve dó, né? E depois ele veio ainda com uma desculpa para Samuel, né? Eu separei o melhor para oferecer ao Senhor. Né? E aí aqui a gente tem um primeiro problema. Né? Ele desobedece a Deus para fazer uma coisa para oferecer a Deus. Né? Deus não tem prazer, né, nisso, e ele vai usar Samuel para falar isso para Saul, e esse é o principal motivo da rejeição de Saul por Deus, né? Rejeição que Deus tem por Saul, o rejeita como Deus, como rei, e depois ele vai colocar Davi no lugar de Saul, né? E aí o texto começa dizendo, então Saul disse Samuel, então disse Samuel, né? Depois Samuel chega no local né, depois que havia a batalha, e ele diz, que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, né? O versículo 14, que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço, né? Samuel vem e a primeira preocupação dele é esse, eu estou ouvindo um barulho. O balido é o chacoalho, né? O chacoalho, os rebanhos, né? Quem já viu rebanhos, ou quem muitas vezes do Nordeste, né? Já viu as vacas que tem aquele chocalho pendurado, né? E tem aqueles barulhos, né? Os balidos, né? E os mugidos, né? Das vacas, de todo o rebanho e tal. E aí Samuel disse, que barulho é esse de rebanho que eu ouço? Né? E aí Saul disse para ele, de Amalecas trouxeram. Né? Olha a desobediência aí, né? E ele estava achando que ele estava fazendo uma grande coisa, né? De Amalecas trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor, né? Agora foi o povo, né? O povo perdoou
ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então ele tenta dar um jeito aqui, dizer, olha, o povo perdoou, quer dizer que está todo mundo envolvido, mas na verdade ele era o líder. Era ele que tinha que dizer, olha, mata ou deixa viver, né? Aquilo estava acontecendo com o consentimento dele, que por sua vez havia ouvido a palavra do Senhor, dizendo, acaba com tudo isso. E aí depois Saul diz para ele, né, versículo 16, espero, te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse, fala. Então Samuel disse a ele, versículo 17, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, foste por cabeça das tribos de Israel. E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente a Amaleque. Se os irmãos forem ler um pouquinho antes o texto, vai dizer, Samuel só está repetindo, Saul já sabia disso. Ele só está lembrando Saul aqui. Destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo, ou seja, a ganância, né, os olhos, ele voou ao despojo, né, como quem está desesperado por aquele despojo, né? Ele cobiçou aquilo de tal maneira que ele voou, né, ao despojo, né, Samuel está dizendo. E fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então veja que aquilo que Saul achava que era bom, enfim, trazer o melhor das ovelhas, das vacas, dos bois, para oferecer em sacrifício ao Senhor, Samuel disse, isso é mal aos olhos do Senhor. Por quê? Porque já havia uma ordem expressa da parte de Deus, você vai destruir. Então, a questão da oferta é um álibi, é uma desculpa, é um pretexto que Deus não vai levar em consideração. A desobediência já está feita. E aqui é o ponto-chave para a gente discorrer os pontos daqui a pouco. Versículo 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, ou seja, daquilo que foi interditado, Deus interditou, isso aí é para destruir, não é para trazer nada, não é para separar nada. Então pegou o melhor do interdito para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Eu acho que eu pulei um pouco aqui, né? Mas voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Versículo 20. Então disse Saul a Samuel, antes dei ouvido, que ele está dizendo o seguinte, não, eu obedeci ao Senhor, né? Antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Agag, rei de Amaleque. Ou seja, eu conquistei Amaleque. Eu trouxe o rei, né? Ou seja, o sinal de derrota, né? De derrota, o jogo do xadrez, né? Só conquista o adversário quando pega o rei, né? Esse jogo ele é baseado nas guerras, né? Nas estratégias, surgiu na Idade Média justamente por conta dessa questão. Trouxe o rei, então conquistou. O exército pode estar inteiro lá. Trouxe o rei, conquistou, tá certo? Então, eu cumpri aquilo que o Senhor mandou, eu acabei com os israelitas, fui por onde ele mandou, trouxe o rei Agag, né? O rei de Amaleque, dos amalequitas, né? Destruí totalmente os amalequitas, mas o povo tomou do despojo. Mais uma vez ele tenta aí colocar o povo na questão, né? Mas o povo tomou do despojo das ovelhas e vacas o melhor do interdito para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Quer dizer, mesmo aquilo que ele tinha interditado, ele sabe mesmo que aquilo que Deus havia interditado, né? Ou seja, recusado, ele diz que o povo tomou para oferecer em oferta ao Senhor. Aí Samuel diz, porém Samuel diz, versículo 22, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, né? É maravilhoso, irmãos, isso aqui, porque
Samuel disse para ele, olha, o fato de você ter trazido ovelhas e bois para sacrificar ao Senhor não quer dizer nada. Porque você está desobedecendo a Deus. Existe uma desobediência aqui. Então esse sacrifício, ele não serve de nada. Ele não agrada a Deus. Esse sacrificar, né, esse sacrifício, ele não agrada a Deus. Porque a obediência é melhor do que o sacrifício. Né? E aqui é algo maravilhoso, irmãos, porque Saul, ele não... E aqui tem uma diferença entre Saul e Davi. Davi, a Bíblia diz que ele é o homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia não diz isso porque Davi não cometesse erros. Ao contrário, a gente vê algumas coisas que Davi fez que foram horríveis. Né? Algumas bobagens que ele fez que foram terríveis. E não foi só o caso de Batseba. Teve outras besteiras que Davi fez também. Quando ele contou o povo lá e veio o anjo, ele precisou lá na ilha de Araúna, né? Ele fez algumas bobagens. Quando ele sai, né, de Ziclag, e depois Ziclag é saqueada, levam as mulheres, levam as crianças, os próprios soldados dele queriam apedrejá-lo, queriam matar ele. Né? Pois ele busca o Senhor fala para ele, não, pode perseguir que você vai recuperar tudo. Ninguém se perdeu, ninguém. Todas as mulheres, as crianças são recuperadas, o despojo dos inimigos. Mas Davi cometeu, irmãos, uma série de erros. Mas qual era a diferença de Saul e de Davi? Você vê que Samuel disse para Saul, olha, a bobagem já foi feita, o erro já foi cometido. Eu estou vendo balido aqui, estou vendo mugido e balido, né, chacoalho de rebanhos. Já está feita a bobagem. Não, eu segui o Senhor, nós fizemos, fomos lá, conquistamos Amalequitas, trouxe o rei Agag, e o povo escolheu o melhor aí. Né? Veja que ele tenta, de todas as formas, contradizer aquilo que Samuel está dizendo. Com Davi já não era assim. Com Davi, quando ele via que ele estava errado, depois que ele cometeu aquela questão com Batseba, manda matar Urias, o marido dela, ele fica com o coração duro durante um tempo, porque o erro, o pecado, cega o coração, né, por algum tempo. Mas aí Deus, na sua misericórdia, manda lá o profeta Natan. Assim como Samuel estava falando com Saul, vai Natan lá falar com Davi. E conta aquela história. Olha, tinha um homem rico e um homem pobre. O homem rico tinha um monte de cordeira e o homem pobre tinha uma só. E aí veio alguém visitar esse homem rico e tal, e ele, em vez de pegar uma das cordeiras do seu rebanho, ele vai lá, pega a cordeirinha do homem pobre, que se alimentava, morava com ele dentro de casa, dormia no seu colo e tal, pega essa cordeira do homem pobre, mata e sacrifica e oferece, né, como um jantar, um banquete para esse vizinho, para esse amigo que vem visitá-lo. E Davi diz, esse camarada no meu reino, ele tá frito, tá morto. E esse daí tá morto, fizer uma coisa dessa. E aí Natan diz para ele, esse homem é você. Porque o Senhor te colocou como rei de Israel, te deu mulheres, isso não era o desejo de Deus, nunca foi o desejo de Deus o homem ter mais de uma mulher. Isso foi um período que Deus concedeu, mas depois isso é corrigido com a vinda de Cristo. Deus deu mulheres para você e não contente, você foi lá e cobiçou a mulher de Urias, o Eteu, e ainda mandou matá-lo. Né? E aí Davi faz o quê? Ele toma uma postura diferente da de Saul. Ele não fica, mas não sei, inventando desculpa, criando álibis, criando pretextos. Não, Davi se curva, se ajoelha diante de Natan e diz, eu pequei contra o Senhor. Eu errei, eu cometi um erro. E vai clamar a Deus, vai buscar o Senhor. E aí Natan diz para ele, o Senhor perdoou o teu pecado. Aleluia, louvado seja Deus. Veja por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. O Senhor te perdoou, Davi. Você agora vai sofrer as consequências, porque a espada não vai sair mais da sua casa. Veja que o pecado ele tem dois aspectos. Primeiro, é o perdão de Deus, né? E o perdão de Deus está condicionado ao arrependimento, que isso também vem de Deus, e você não sabe se você vai alcançar esse arrependimento de Deus, para que Deus possa perdoar você.
e pelo fato, depois, o perdão ou não de Deus, né? O perdão, né? Pela misericórdia de Deus, mas depois também tem as consequências do pecado. Então, duas razões aí para que a gente fuja do pecado, para que você e eu fujamos do pecado é essa. Primeiro, não sei se a gente vai conseguir o arrependimento da parte de Deus para receber perdão, né? Deus vai nos dar um coração de tal forma, um quebrantamento de tal forma, que a gente se quebrante, se arrependa e seja perdoado por Deus. E ainda assim depois, mesmo se alcançar e for perdoado por Deus, glória a Deus, isso é uma bênção maravilhosa, mas ainda tem as consequências, dependendo de cada situação, você tem consequências, sejam elas duradouras ou até que vão durar para o resto da vida, né? A moça, por exemplo, que, né, uma gravidez indesejada, o homem, o moço aí, né, uma gravidez indesejada, nasce um filho, vai ficar com esse fardo a vida toda, vai ficar com esse fardo, não tem como fugir disso. Deus vai perdoar, talvez, não sei, é uma questão de alcançar arrependimento, buscar o arrependimento de Deus. Deus dá um coração arrependido para que você se arrependa e Deus perdoe, mas a consequência vai estar lá, todo dia. Você vai ter que alimentar, vai ter que criar, vai ter que cuidar e tudo isso, e uma série de outras coisas, e vários exemplos sobre isso. Então, a diferença de Saul e Davi está aí. Davi confiava na justiça de Deus, na justiça que vem de Deus. E essa mesma justiça, irmãos, não é só o fato de confiar na justiça de Deus para que quando eu cometer um erro, Deus me perdoar. Não, confiar na justiça de Deus para que nós não andemos em injustiça. Para que Deus nos livre de cair, Deus nos livre de errar e de pecar. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Davi reconhece isso lá no Salmo 51, justamente um salmo referente a esse contexto de Batseba. Quando ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, inabalável. Né? Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas em um determinado momento ele vai dizer o seguinte, tu não te agradas em holocaustos, tu não te comprases em sacrifício, senão eu os daria. Mas o sacrifício para Deus são um coração quebrantado e contrito. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus, aleluia. Irmãos, isso é o clímax da vida cristã, do relacionamento cristão entre o homem e a mulher de Deus com o seu Salvador, com o seu Senhor. Aleluia, confiar na justiça de Deus, de que Deus, né, nos salvou através do sangue de Cristo e nos admitirá na glória celestial por sua única e exclusiva misericórdia para conosco, não por nossos próprios atos de justiça. Porque Ele nos amou primeiro. João disse, nisto consiste o amor, que Ele nos amou primeiro, por isso nós amamos. Não é o contrário. Nós amamos e Ele nos amou. Não. Né? Aleluia. Então, Davi e Saul têm essa diferença nesse sentido. Depois, no final, e ainda Samuel vai dizer, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E o porfiar, ou seja, o contender, brigar, ele fica ali, Samuel fala e Saul responde, e inventa desculpa, e Samuel fala de novo, e ele inventa outra desculpa. Então fica porfiando, né? Em vez de reconhecer e cair, dizer, puxa vida, eu cometi um erro, ora por mim, Samuel. Ora por mim, Samuel, para Deus ter misericórdia de mim. Por favor, Samuel, eu preciso da graça de Deus, Samuel, eu cometo tantos erros. Eu não consigo, eu preciso da graça de Deus. Depois a gente vai ouvir Salomão lá na frente, depois de Saul, depois vem Davi, depois Salomão. Salomão ora ao Senhor, diz, Senhor, o Senhor construiu meu pai como rei em Israel e por tua misericórdia me levantou em lugar de meu pai, me colocou, me deu o reino. Agora eu preciso da tua sabedoria, da tua graça para conduzir esse povo, porque esse povo é do Senhor. Eu preciso da graça do Senhor, da sabedoria que o Senhor pode me dar. E Deus se alegra com o pedido de Salomão. Diz, puxa vida, já que você pediu isso, então eu vou te dar. E já que você não pediu riqueza, poder, né, derrota dos seus inimigos, eu vou te dar. Além disso, eu vou te dar a sabedoria que você pediu e vou te dar também riqueza, poder e a vitória de seus inimigos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vitória sobre os seus inimigos.
Porque Deus se alegra sobre isso. A justiça de Deus está em pauta aqui. Veja que esse relacionamento com Deus é justamente... Eu gostaria de ler, vamos ler lá, irmãos, em Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, versículos 12 e 13. Hebreus, é bem importante essa leitura. Hebreus, capítulo, estou terminando, capítulo 3, versículo 12 e 13, que diz assim: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio de nossa confiança até ao fim. E o versículo 15 diz: Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, a vida, irmãos, do homem de Deus, da mulher de Deus, ela não é uma vida perfeita. Enquanto nós estamos aqui na terra, você não tem perfeição. E essa é a razão da frustração de muitos crentes. Às vezes nós nos frustramos por causa disso. Porque achamos que a nossa vida será perfeita, porque nós esperamos uma justificação própria mediante a nossa perfeição de atos, de atitudes, de pensamentos. Isso não se configura no dia a dia. A gente vê isso na prática no dia a dia, que não é possível. Porque nós estamos na limitação da nossa carne. Mas a apostasia se dá quando nós nos acostumamos com aquilo que é o erro, com os prazeres do pecado, e nos emburrecemos e nos embrutecemos contra a graça de Deus, como fez Saul, que fica protelando, fica inventando desculpa, fica fazendo um monte de coisa, né, para se auto-justificar, porque ele está preocupado com a sua própria justiça, e não com a justiça que vem de Deus. Paulo diz em Romanos que os judeus que buscaram a Deus, não é que eles não buscaram com sinceridade. Eles buscaram com sinceridade, mas não na justiça de Deus, mas na justiça própria. Eles queriam a justiça da lei, a justiça que provém da lei. E a própria lei indica que a justiça, aleluia, o justo viverá da fé, aleluia. Abacuque já profetizava, o justo viverá da fé. João Batista, quando está pregando lá no Jordão, ele diz para os fariseus, né, raça de víboras, quem vos ensinou da ira que está por vir? Produzem frutos dignos de arrependimento, porque o machado já está posto à raiz das árvores, né? O machado já está posto à raiz das árvores. Então a justiça, ela vem de Deus. A nossa justiça vem de Deus. Nas nossas limitações, nas nossas falibilidades, nós caminhamos com Deus, confiando na justiça de Deus, pedindo perdão a Deus por nossas falhas e vivendo na justiça de Deus para que Ele nos livre da continuação do pecado e do prazer que o pecado dá. Nós passamos a ter, na justiça de Deus, prazer nas coisas de Deus, prazer em agradar a Deus, prazer em sofrer muitas vezes diante, né, das situações tentadoras, mas que nunca haja entre vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo, mas confie na graça do Deus Todo-Poderoso, como Davi. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Deus dê graça a você nessa semana, em nome de Jesus. Nós continuamos aí aguardando esse período passar durante esse mês de maio. Eu quero crer e pedir a graça de Deus que em junho a gente já consiga voltar, mas em nome de Jesus, que Deus abençoe, amém? Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida dos teus filhos, tuas filhas, Senhor, que ouviram esta palavra. Meu Deus,
que nós confiemos na graça, na misericórdia do Senhor, que a justiça do Senhor destile como orvalho sobre nós, em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos.